Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje o vídeo vai ser papum. Hoje a ideia é trazer algumas boas pagadoras de dividendos, né? Mostrar alguns setores, algumas empresas que estão prometendo um dividendo gordo para 2025. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí vamos lá, para começar o vídeo. Primeira coisa, já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre a estratégia de investir pensando em dividendos. Investir em boas pagadoras de dividendos, já investir os dividendos, investir pensando no efeito de bola de neve, já tenho vários vídeos aqui no canal nessa temática. Então o objetivo no vídeo de hoje não é focar tanto nessa parte mais da tese, da parte mais conceitual. Óbvio que eu vou apresentar, vou fazer uma introdução aqui do que significa investir em dividendos, o que significa investir nessas empresas, mas se você quiser ver mais sobre estratégia, eu recomendo que você veja os meus vídeos anteriores, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Porque o objetivo desse vídeo, a proposta desse vídeo aqui, é trazer exemplos, mostrar exatamente que empresas seriam boas pagadoras de dividendos, trazer realmente empresas reais para vocês entenderem o que eu quero falar quando eu falo sobre estratégia de dividendos aqui nos meus vídeos. Que é alguma coisa que sempre me pedem nos comentários, inclusive, de trazerem exemplos mais reais, mais palpáveis. Isso entendido, antes de chegar na parte de realmente trazer empresas, apresentar as empresas aqui para vocês, eu vou introduzir estratégia rapidinho. Quando a gente fala de investir em boas pagadoras de dividendos, a gente está falando de investir em empresas feijão com arroz. Resumidamente, são empresas que existem há 50 anos e vão continuar existindo nos próximos 50. Empresas de longa data, empresas de duração, empresas sólidas. Empresas que quando você quiser se aposentar no futuro, colher os frutos, essas empresas vão continuar existindo. Empresas de serviços essenciais, de bens necessários, que independente de momento econômico, de variáveis macroeconômicas, as pessoas vão continuar consumindo. Empresas que têm facilidade de repassar a inflação no preço dos produtos, a gente está falando desse tipo de empresa. Então, são empresas que são defensivas e lucrativas no longo prazo. Quando a gente fala de uma boa pagadora de dividendo, por definição, a gente está falando de empresas antigas, empresas que têm histórico, empresas que estão muito tempo no setor, que já estão posicionadas como líderes de setor, que não estão mais crescendo, que têm muito dinheiro, que têm muito caixa, tem muito dinheiro e não sabe mais o que fazer. Em outras palavras, a gente está falando de empresas que estão numa posição que elas podem pegar dinheiro, tirar dinheiro da empresa e dar para acionista diretamente e vai ficar tudo bem. A empresa vai continuar com os negócios operando, vai continuar investindo, vai continuar fazendo suas operações, tocando suas operações sem grandes problemas. A gente está falando desse tipo de empresa. Então, empresas que têm essas características ou são boas pagadoras de dividendos ou muito provavelmente virão a ser. E é por isso, inclusive, que quando eu falo sobre essa estratégia de investir em empresas de dividendos, investir em boas pagadoras, geralmente a gente vai estar falando de empresas de setores perenes. São conceitos que acabam andando muito juntos. A verdade é essa. Quando a gente fala de empresas de setores perenes, de bens necessários, que a empresa sabe que independente da conjuntura macro, ela vai continuar tendo demanda, o consumidor vai continuar pagando por esse serviço, então geralmente são empresas que têm uma previsibilidade de caixa maior, que conseguem ter uma previsibilidade das operações maiores, que conseguem prever o que vai acontecer com o negócio nos próximos anos, por décadas. Então são empresas que conseguem manter essa estrutura por anos e anos, de tirar dinheiro da empresa, repassar para o acionista, independente de conjuntura macroeconômica, independente de momento econômico, independente do momento do país, independente de governo. A gente está falando desse naipe de empresa. Empresas de dividendos são, por conceito, empresas à prova de bala, empresas blindadas, empresas que num país como o Brasil, de altos juros, alta inflação, problemas políticos, risco de governo, são essas empresas que tendem a crescer e tendem a sobreviver no longo prazo. E é importante dizer que tem muito suposto analista que vai falar sobre a empresa de dividendo e vai resumir a empresa de dividendo a métricas, a índice, o dividend yield. É uma métrica que mostra justamente essa relação dos dividendos pagos pela companhia nos últimos 12 meses versus o preço atual da ação. Então você consegue ver assim, considerando o preço dessa ação, o custo que você tem para adquirir essa ação, quanto que ela te deu realmente em proventos, em dividendos no último ano. Ele mostra essa relação. E realmente é um indicador que é importante você ter na cabeça, Você tem que entender essa métrica, você tem que saber qual é a métrica da empresa. Concordo, não estou falando que é para você ignorar esse indicador aqui, não estou falando isso. Mas se você olhar só para ele, ele pode ser enganoso.
né? Você determinar se uma empresa é uma boa pagadora de dividendo olhando só para isso, sem parar para analisar essas questões setoriais, você pode acabar se dando mal. Para decidir comprar uma companhia, entender se vale a pena, entender se ela é uma empresa blindada, à prova de balas, para você chegar a essa conclusão, você tem que estudar o setor, você tem que estudar a empresa, entender o modelo de negócios dela. Você olhar para o dividend yield sozinho, de forma isolada, ele pode ser meio enganoso. Por quê? Porque ele vai mostrar essa relação, mas às vezes, do nada, a sua empresa ela acabou tendo uma subida nas ações muito rápida, ou uma queda nas ações. Isso distorce esse indicador e não mostra realmente o que costuma ser a métrica nos últimos anos. Ou talvez a empresa ela tenha um resultado operacional acima da média num ano, e por conta disso ela decidiu pagar um dividendo extraordinário maior, mas geralmente não é uma empresa que é uma boa pagadora de dividendos. Então você tem que olhar para esse indicador, mas você tem que olhar também para a entrega histórica da empresa. Não adianta agora esse indicador tá bonito, mas na média dos últimos 5 anos, por exemplo, a empresa não tem entregado dividendos significativos. Então você tem que olhar sempre para uma janela temporal maior. Tudo isso explicado, né? Introduzir aqui o conceito de forma mais rápida, mas enfim, só para vocês pegarem a essência da teoria, a essência dessa tese de investimentos, isso explicado, introdução feita. Que empresas que eu considero que têm essas características, né? Que entram nessas características de empresas mais blindadas, empresas com uma segurança maior, que são boas pagadoras de dividendos, que têm esse histórico de entrega. Que empresas a gente pode colocar aqui nessa caixinha? O primeiro exemplo que eu trouxe tá aqui, o Banco do Brasil. É uma empresa que eu já falei várias vezes aqui no canal, nem vou me estender tanto nela. Tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre o setor bancário de forma geral. Eu gosto muito do setor bancário como um todo, deixando isso claro. Tem o Banco do Brasil na carteira, tem o Itaú na carteira, tem o Bradesco na carteira. É um setor que eu acho que no Brasil é um dos setores mais lucrativos que a gente tem, um dos setores mais eficientes, um setor que dá resultados consistentes, né? Lucro recorde em cima de lucro recorde, lucro aumentando em cima de expectativa, né? Resultados que são normais quando a gente fala do setor bancário. E o Banco do Brasil também, né? Um banco que é uma máquina extremamente eficiente, compete com o Itaú a cada trimestre para ver quem teve o lucro mais alto. É um banco que, assim, é estatal, ele tem o risco por ser estatal, sempre falei isso aqui no canal, nunca escondi isso. Ele é um banco que ele é mais descontado justamente por causa desse risco, né? O mercado precifica esse risco também, apesar dele ser conhecido por ter uma eficiência muito alta. É um banco que, nos últimos anos, teve um resultado excelente, excepcional. Agora ele tinha dado uma descontada maior, né? Deu uma corrigida normal, o mercado percebeu, inclusive o valor já corrigiu. Inclusive, vale dizer que essa aqui é a cotação ajustada do ativo, então a gente está falando também do rendimento considerando os dividendos já investidos. Então a gente consegue ver que é um banco que historicamente gerou muito valor. E só nesse último tri, né? Eu tô fazendo o vídeo antes de sair o resultado do quarto trimestre, mas no terceiro tri de 2024 deu um lucro de mais de 9 bilhões de reais. Então, assim, uma máquina de fazer dinheiro. Atualmente, ele está com um dividend yield de mais de 9%, né? 9,35%. E a gente vê que, historicamente, ele trouxe dividendos com consistência. No caso, nos últimos anos, especificamente de 2021 para cá, que foi, de fato, quando o banco ele começou a ter uma eficiência muito mais alta, foi quando as ações também começaram a ter uma alta mais expressiva. A gente vê que ele começou a distribuir proventos de forma mais robusta. E, inclusive, ele tem o histórico de pagar dividendos ao longo do ano. Pagou 2 vezes em dezembro, 1 vez em setembro, 2 vezes em agosto, 3 vezes em junho. Então, assim, ele paga várias vezes ao longo do ano. É um banco que ele acaba pagando vários proventos, tanto dividendos quanto juros sobre o capital. Ele acaba pagando várias vezes ao longo do ano, distribui várias vezes. Sendo o setor de bancos, entrando especificamente no setor de seguros. Eu trouxe aqui também o Banco do Brasil Seguridade, BB Seguridade. Também uma empresa que eu gosto muito, já falei dela aqui no canal. Uma empresa que eu também tenho na carteira. Também uma empresa que é conhecida por ter resultados excepcionais. Agora, nesse último tri, o lucro aumentou mais de 10%, por exemplo. É normal o mercado ficar impressionado com a empresa, né? A gente costuma ver várias notícias nesse sentido, nesse aspecto. Olhando aqui para a cotação ajustada, que considera também o rendimento dos dividendos distribuídos. É uma empresa que trouxe resultados consistentemente ao longo dos anos. Quando a gente olha para o resultado das ações, considerando a cotação ajustada, que considera o rendimento também dos dividendos distribuídos, a gente vê que teve rendimento muito consistente ao longo desses últimos 5 anos. Além disso, vale comentar que o setor de seguros ele também é obrigado a divulgar os resultados mensalmente. Então, para quem gosta de acompanhar as empresas com mais frequência, quem gosta de manter essa conexão com a empresa, a cada mês eles acabam divulgando o resultado informativo mensal. Então,
vale acompanhar também essas informações. É uma empresa que é conhecida por pagar dividendos gordos também, né? Teve um resultado consistente ao longo desses últimos anos. E ela só não paga com uma frequência tão grande quanto o Banco do Brasil, né? Ela costuma pagar 2 vezes por ano, mas costuma ser, então, um dividendo mais gordo em comparação. E rapidinho, se você tá gostando aqui desse vídeo, deixa o seu like, comenta o que você tá achando, se inscreve aqui no canal pra gente conseguir entregar esse vídeo para mais pessoas. E aí, continuando. Além do setor de bancos, além do setor de seguros, outro setor que é muito bom, que eu gosto muito, que eu tenho em peso na minha carteira, é o setor de energia. E aí que eu trouxe a Taesa, que ela é uma empresa no setor de energia conhecida por pagar bons dividendos. Ela é especificamente do segmento de transmissão. E aí vale fazer um comentário que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o setor de energia elétrica de forma geral. E nele eu explico justamente porque o segmento de transmissão é justamente o segmento de ouro dentro do setor elétrico, né? Um segmento que tem muita pouca inadimplência, é um segmento que é muito mais seguro. Então é uma empresa que realmente ela é muito blindada, é uma empresa que realmente ela tem muito conforto, muita margem, né? Contratos muito longos e que permitem que ela consiga distribuir dividendos com muita facilidade. Então por isso que eu trouxe ela aqui. Assim como nas outras empresas, eu também trouxe a cotação dela ajustada, né, considerando o dividendo distribuído nos últimos 5 anos. Então, a gente também consegue ver que ela deu retornos consistentes para os seus acionistas. Atualmente, considerando o preço atual das ações, ela está com dividend yield de mais de 8%, né, 8,60%. E a gente vê que ela tem uma consistência nos últimos 5 anos, né, um dividend yield médio em 5 anos de mais de 10%. E aí, vamos lá, essas foram as 3 empresas que eu trouxe como exemplo para representar esses setores perenes que eu tenho em peso na minha carteira. Ai, meu Deus do céu. Né, se eu fosse dividir a minha carteira hoje, como eu fiz aqui, eu diria que ela está dividida em 4 segmentos principais, não exatamente na mesma proporção, mas enfim, 4 categorias principais. 3 dessas categorias entram nessa definição de setor perene mais clássico, nesse sentido de serem empresas 100% blindadas, né, serem empresas que conseguem surfar no mercado, independente das características macroeconômicas, independente do momento da economia. Então, são empresas blindadas e mais anticíclicas, né, eu definiria elas assim. Mas tem um 4º segmento que ele não é anticíclico, na verdade, muito pelo contrário, ele é extremamente cíclico, mas eu também considero ele nessa categoria aqui de uma empresa pensando em dividendos, empresas pensando em bons pagamentos, empresas perenes, entre aspas, no sentido de que são empresas cíclicas, mas mesmo não sendo 100% blindadas, são empresas com perenidade, são empresas com longevidade. Como assim? Que empresas são essas? Esse meu 4º segmento, assim, que eu investi muito no ano passado, eu falei aqui no canal que eu estava comprando muitas empresas nesse naipe, que são empresas estratégicas de commodities. Como assim? Por exemplo, Vale, Klabin, que são empresas que não são anticíclicas, na verdade, muito pelo contrário, justamente por serem empresas de commodities. Os resultados delas acabam sendo 100% impactados por mercado, por movimentação de mercado, por juros, por oferta e demanda dos produtos que elas vendem, né? No caso, elas vendem bens que são justamente commodities, né? Que são negociados no mercado internacional, que não tem exatamente muita diferenciação, o produto que você vende versus o que outra companhia poderia vender. Então, elas acabam sendo muito impactadas justamente por essas movimentações de mercado. Elas não têm nada de anticíclica, não estou falando isso, mas elas têm uma certa perenidade, como eu falei, por serem empresas com muita infraestrutura, por serem empresas com muito ativos, né? A Vale, por exemplo, ela nunca vai perder os ativos que ela tem. A Klabin, por exemplo, ela nunca vai perder as florestas que ela tem. São empresas que têm longevidade nesse sentido. São empresas que têm proteção, que têm verticalidade. Então, são empresas que, na minha opinião, vão durar por muito tempo. Elas têm essa perenidade, são empresas que eu gosto de manter na minha carteira em momentos justamente quando elas estão em baixa, mas sabendo dessas características, que são empresas mais cíclicas. Isso dito, a 4ª empresa que eu trouxe aqui foi justamente a Vale. Né, justamente essa empresa para representar esse 4º grupo de ações. E é uma empresa que, quando você vai olhar a cotação dela, ela acaba sendo muito cíclica mesmo, né? Você vê que ela tem claramente momentos de topo, claramente momentos de fundo. Se você pegasse isso e comparasse com o preço de um minério de ferro, você veria que justamente esses movimentos acabam acompanhando o preço da commodity, né? Uma empresa que tem uma relação muito grande, uma correlação muito grande. Já fiz vídeo falando aqui da Vale, mostrei justamente essa relação. Recomendo que vocês vejam também. Agora as ações estão em baixa, né? Elas caíram muito nesse último ano. Eu aproveitei isso, inclusive, para comprar. Comprei e continuou caindo. Estou tomando fumo. Então, assim, é um risco que vem com esse tipo de empresa. É um risco que você tem que estar ciente se você quer investir numa empresa de commodities.
Nesse momento, justamente porque o preço do minério de ferro não está bom, o resultado da Vale também não está. Isso independe da empresa, né? Isso depende da capacidade operacional da Vale, isso depende da capacidade de eficiência da Vale, a capacidade deles de produzir. Muito pelo contrário, a Vale continua sendo uma empresa muito produtiva, mas enquanto o mercado de commodities não volta, a empresa não vai voltar. E aí disso depende de China, depende de movimento de mercado, depende de todas essas características mais cíclicas da economia. Isso dito, apesar da empresa estar num momento que teoricamente não é um momento bom, momento que as ações estão em baixa, ela continua pagando dividendo. Então isso veio muito da minha estratégia, assim, aproveitar esse momento de baixa para adquirir, saber que eu vou tomar fumo por um tempo, uma empresa assim que não dá para prever exatamente quando vai vir o turnaround dela, você não consegue prever isso. Mas enquanto isso, é uma empresa que ela está distribuindo também seus proventos. Então a gente consegue ver aqui que nos últimos anos veio mais cheio. 2021 foi um ano que ela teve um resultado excepcional. Então veio um dividendo muito mais cheio comparativamente. Mas mesmo assim, nesses momentos de baixa, você ainda consegue ter um dividendo consistente. A gente está vendo aqui nos últimos anos que, apesar da queda do minério, apesar da queda das ações, está distribuindo provento. O vídeo foi esse, né? Como eu falei, o objetivo desse vídeo era ser mais papum, era trazer exemplos, era falar dessas empresas, assim, de forma geral, trazer alguns exemplos do que eu considero como boas pagadoras de dividendos, né? As empresas que eu considero na minha estratégia, que eu sempre acabo mencionando aqui de forma geral. Eu já comentei sobre isso várias vezes aqui no canal, mas o canal está crescendo mais nesses últimos dias, então eu sei que tem muita gente nova chegando e que não costuma conhecer a forma que eu invisto, então sempre bom lembrar também o que eu faço na minha carteira, o que eu costumo fazer. Sempre bom introduzir essas empresas para quem não tem tanto contato também. E eu acho que é isso, assim, eu recomendo vocês verem os vídeos em que eu explico a tese de investimentos em dividendos de forma geral, que eu explico justamente as habilidades que você tem que ter, as características que você tem que ter, que no fim do dia é paciência, disciplina e serenidade, ter calma, comprar nos momentos de baixa, comprar com disciplina, comprar quando o mercado não quer comprar ao som dos canhões. Eu acho que a gente teve um momento de aquisição muito bom agora em 2024, né? O mercado sofreu bastante aqui no Brasil. Agora em 2025 ele já está começando a tomar algum fôlego, não sei até quando isso vai durar, mas é isso, né? A ideia geral de comprar quando o mercado não quer, reequilibrar a carteira quando o mercado está querendo e sempre manter a máxima de comprar boas empresas a bons preços. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte se você curtiu, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.